Olá, eu sou seu professor e hoje nós vamos aprender uma aula muito incrível de análise combinatória. Você vai sair daqui aprendendo tudo. É o seguinte, pessoal, como eu disse, a gente vai aprender análise combinatória. E antes de tudo a gente tem que começar pelo começo, não é mesmo? E esse começo é o princípio fundamental da contagem. É bem simples, eu vou explicar aqui pra vocês com um exemplo do dia a dia. Vamos supor que você está querendo ir para aquela festa com aquela sua gatinha e você tem 3 tipos de calças e 2 tipos de camisa. Quantos looks eu posso formar? É o seguinte, é só eu pegar essas 3 calças e multiplicar pelas 2 camisas. Eu vou formar 6 looks. Em qualquer princípio semelhante, qualquer situação semelhante a essa, é só eu pegar o número de elementos de cada conjunto e fazer a multiplicação entre eles. Como vocês podem ver muito bem, uma calça, 2 camisas. Uma calça, 2 camisas. Uma calça, 2 camisas. A combinação dá igual a 6. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem o que é o princípio fundamental da contagem, nós podemos prosseguir com os tipos de agrupamento da análise combinatória. O primeiro que a gente vai falar aqui é o arranjo. E existem 3 tipos de arranjo. É o arranjo simples, o arranjo com repetição e a permutação. Bom, pessoal, o arranjo é o seguinte: eu tenho um agrupamento de elementos em que a posição deles é importante. O arranjo simples é o tipo de agrupamento em que nenhum desses elementos vai se repetir. Vamos fazer um exemplo aqui bem fácil para vocês entenderem? Bom, eu tenho 3 quadros e eu tenho 2 posições possíveis na minha parede. Eu quero saber de quantas maneiras eu posso combinar eles. Bom, eu posso colocar esse quadro aqui nessa posição e esse quadro aqui nessa posição. E eu também posso fazer o contrário. E eu também posso colocar esse quadro aqui nessa posição e esse quadro aqui nessa posição. Então existem várias maneiras de organizar. Vamos aprender como é que a gente faz aqui. Bom, a gente sabe que a gente tem 3 quadros e 2 posições. Na hora que eu for colocar o primeiro quadro aqui, eu vou tirar um dos quadros. Ou seja, dos 3 quadros que eu tinha, vão sobrar 2 para eu preencher esse lugar. O que o princípio fundamental da contagem me diz? Que o produto de 3 vezes 2 vai dar o número total de combinações. Então, como é que eu vou representar isso daí numa fórmula, pessoal? Mas professor, não precisa de fórmula, isso é muito fácil, eu faço isso de cabeça, é muito simples. É, criatura, mas na hora que eu tiver 50 posições e 150 quadros, por exemplo, aí eu quero ver você fazer isso sem a ajuda da fórmula. Bom, a fórmula é a seguinte: arranjo representado pela letra A, isso daqui é o número de elementos, isso aqui é o número de posições, é igual a fatorial de n sobre n menos p fatorial. N sendo o número de elementos, P sendo o número de posições. Mas professor, o que é fatorial? É o seguinte: é a multiplicação de um número por seus antecessores. Como é que é isso aí? Por exemplo, fatorial de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Eu posso aplicar essa mesma situação em outros números. Fatorial de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Fatorial de 5, pessoal. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Isso daqui a gente pode fazer o seguinte: fatorial de 5 é igual a 5 vezes fatorial de 4. Dá na mesma. Então, galera, só a fórmula assim tá meio vago, não é? Então vamos aplicar o exemplo anterior nela. Bom, eu tinha lá que o número de elementos era igual a 3, que é o número de quadros. O número de posições era igual a 2. E isso vai ser igual ao fatorial de número de elementos sobre o fatorial de 3 menos 2, que é o número de posições, e o 2 é o número de posições. Como é que vai ficar isso aqui? 3 vezes 2 vezes 1 sobre fatorial de 1 é igual a 1. Vai ficar 6. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe o que é o arranjo simples, a gente pode saber o que é a permutação.
Bem, é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que todas as posições que eu vou ter um número de elementos suficiente para preenchê-las. Então, na fórmula de permutação, eu não vou ter essa divisão aqui embaixo. Vai ser só P, número de elementos, igual a fatorial do número de elementos. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho um time de vôlei com 6 pessoas, eu quero eu quero saber o número de combinações, número de posições em que eu posso colocar meus jogadores. Eu vou ter P igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é exatamente o fatorial de 6, ou seja, 720. Bom pessoal, vamos explicar agora o arranjo com repetição. Lembra que a gente tinha falado que no arranjo simples não iam ter elementos repetidos? Bom, aqui vai ser o contrário. Para a gente poder exemplificar isso, nós vamos pegar o exemplo de um anagrama. O que é um anagrama? Eu tenho letras e eu quero organizar elas de maneiras aleatórias, de forma a formar palavras diferentes. Vocês podem ver aqui que na palavra arara, por exemplo, se eu for fazer um anagrama dela, eu vou ter o A repetido 3 vezes e o R repetido 2 vezes. Então como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Nós vamos pegar a fórmula normal de arranjo. Nesse caso aqui a gente tem uma permutação, porque a gente tem 5 letras, 5 posições. Permutação de 5 é igual a fatorial de 5. Isso aqui ia resultar em 120. Mas vocês concordam comigo que existem muito menos palavras do que isso por causa das letras repetidas? A gente resolve isso da seguinte forma. Nós pegamos o 5 fatorial e nós vamos dividir ele pelo fatorial de elementos repetidos. No caso, o A repetiu 3 vezes, o 2R. No caso, o R repetiu 2 vezes. Então vai ficar assim: 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. A gente pode cortar aqui e vai sobrar 20 dividido por 2, que é igual a 10. Ou seja, sempre que a gente tiver um arranjo com repetição, a gente só divide pelo número de elementos repetidos, pelo fatorial do número de elementos repetidos. Bom pessoal, agora que a gente já sabe o que é arranjo, nós podemos ir para a combinação. Lembra que eu falei que no arranjo ele ia ser um tipo de agrupamento em que a ordem dos elementos importa? No caso da combinação, a ordem é irrelevante. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil? O exemplo é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui Pedro, Jorge, Beatriz, Ana e Vitor. Esses caras aqui, eles são alunos de uma escola e eles estão candidatando a 3 vagas para um programa de intercâmbio. Bom, se eu sortear Pedro e Jorge, vai ser a mesma coisa que eu sortear Jorge e Pedro, não é? Então a ordem deles é irrelevante. Como é que eu vou saber o número total de combinações possíveis de alunos sorteados? É o seguinte, nós vamos pegar uma fórmula bem semelhante à de arranjo. Vai ser, no caso, combinação, representado pela letra C, número de elementos igual a 5, número de posições igual a 3. Isso daqui vai ficar assim, combinação 5, 3 é igual a número de elementos fatorial dele, dividido por P, N, menos P fatorial, bem semelhante à fórmula de arranjo, só que aqui eu vou multiplicar de novo pelo fatorial de P. Vamos fazer isso aqui aplicando nesse exemplo? Então, para ficar mais fácil, para ficar mais ilustrativo, vamos aplicar o exemplo anterior na fórmula. No caso, eu tinha 5 elementos, que eram 5 alunos. Eu tinha 3 posições, que são as 3 vagas. Então, substituindo aqui C, que é de combinação, coloco 5 número de elementos, 3 número de posições. E eu vou substituir aqui na fórmula. 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Vamos resolver isso aqui? 5 fatorial é igual a 5 vezes 4
vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido 5 menos 3 fatorial é igual a 2 vezes 1 vezes 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso cortar aqui, são elementos repetidos, e vai ficar igual a 20 dividido por 2. Isso aqui dá 10. Ou seja, o número possível de sorteios realizados vai ser igual a 10. Bom pessoal, a nossa última matéria aqui vai ser combinação com repetição. Ela vai seguir a mesma lógica do arranjo com repetição que a gente falou. No caso aqui, vamos fazer um exemplo para vocês. Nós temos 4 bombons e eu quero escolher 2. Como isso daqui é uma combinação, na hora que eu selecionar eles, a ordem não vai importar. Só que no caso, a gente tem 2 bombons iguais. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiramente, vamos fazer a fórmula de combinação normal primeiro, que vai ser combinação é igual a 4, número de elementos, 2 posições, ou seja, os 2 bombons que eu vou escolher, vai ser 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Como é que vai ficar isso aqui? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar igual a 6. Mas e os elementos que foram repetidos? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no arranjo com repetição. Nós vamos pegar eles e dividir pelo número de elementos repetidos, o fatorial do número de elementos repetidos, que é 2 fatorial. Como é que vai ficar isso? 6 dividido por 2 vezes 1, ou seja, 3. Então, no final, o número de formas que a gente pode levar esses bombons aqui é igual a 3. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham aprendido. Deixe seu like, não esqueça de deixar aquele seu comentário caso queira fazer uma crítica construtiva. E não se esqueça de se inscrever no canal.